Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Uma alegria voltar a esta casa e já podendo utilizar o grande expediente depois desse mês em que estive afastado para tratamento de saúde. Pude acompanhar, mesmo operado, os debates desta casa a respeito da questão econômica e da Petrobras. E gostaria de iniciar esse pronunciamento registrando com muita satisfação a reação favorável da sociedade brasileira ao alarmismo, ao terrorismo econômico, à chantagem econômica que setores financistas desse país, associados com estruturas internacionais de cadastramento de risco, com grande ressonância na mídia brasileira, com grande ressonância no plenário desta Casa e do Senado Federal, a sociedade brasileira não aceitou esse catastrofismo que se anunciava, em particular para essa semana. Nós começamos essa semana com uma alegria inusitada da oposição em registrar uma decisão de uma das agências menos categorizadas, mais criticadas, mais desmoralizadas na crise de 2008, a Standard & Poor's, que vem a público rebaixar o Brasil na sua classificação de risco, prevendo-se, as aves de mau agouro, que imediatamente haveria uma enorme reação dos agentes econômicos no Brasil. Aconteceu a segunda, passou a terça, estamos na quarta, a Bolsa de Valores não despencou, pelo contrário, subiu, teve picos ontem. A Petrobras, que está no alvo da oposição há 20 dias, recuperou o valor das suas ações. As manchetes econômicas foram todas de reações favoráveis. O jornal Valor Econômico de segunda-feira, de 18 índices de funcionamento da economia no começo do ano, 13 são plenamente favoráveis, todos aqueles que podem ser mensuráveis com um critério objetivo, todos favoráveis, de modo que é evidente que a antecipação do jogo eleitoral, a turma do quanto pior melhor, começa a agitar a galera para ver se nós criamos uma situação conturbada na gestão financeira do país, de modo a dar alguma chance, alguma expectativa de esperança para a combalida oposição brasileira e suas candidaturas. Evidentemente que nós não podemos fechar os olhos para gargalos importantes da nossa política econômica. Teremos a oportunidade ao longo desse ano, nobre deputado Afonso, de fazer um grande debate sobre as opções macroeconômicas brasileiras. Nós defendemos opções mais progressistas, mais avançadas, reformas democráticas e populares na estrutura econômica, política e social do Brasil. Queremos a reforma tributária, queremos a reforma agrária e urbana, queremos a reforma política e da mídia, mas não podemos entrar no jogo daqueles que querem jogar a criança e a água e a bacia fora no altar das eleições de outubro. Concedo com muita alegria uma parte a Vossa Excelência. Deputado Renato Cebões, presidente Cherini, parabenizar por sua intervenção e destacar rapidamente o seguinte: todos os indicadores macroeconômicos estão num patamar de confiança necessário para os investidores e para o povo brasileiro. O governo federal fechou o ano passado atingindo a meta de superávit de 1,9, com o PIB 2,3, com uma taxa de inflação dentro do regime de metas e, principalmente, deputado, com índices recordes de emprego no Brasil. Estamos batendo a cada mês índice de emprego, com crescimento da massa salarial, crescimento do nível de emprego, crescimento do poder aquisitivo do nosso povo. Agora, no início do ano, o governo tomou medidas conservadoras. 44 bilhões de contingenciamento orçamentário, novamente uma meta superávit de 1,9, e a agência que manteve a avaliação de índice de investimento, só que de BBB para BBB menos. Então, foi mantido o índice de investimento, mas com cautela. O que
é fundamental é que o povo brasileiro entenda isso que Vossa Excelência está destacando. Além dessa estabilidade macroeconômica, avançar nas conquistas para o povo trabalhador, além de nível de emprego e de salário, um conjunto de novas medidas como a reforma urbana, a reforma agrária, garantia dos direitos humanos, a diversidade. Portanto, esse estardalhaço que está sendo feito pela oposição em função da decisão da agência de risco mundial, vale registrar que no próprio documento está dito que a economia brasileira continua merecedora de crédito dos investidores internacionais. Portanto, essa nuvem vai passar e o povo brasileiro precisa continuar se organizando para lutar por seus direitos. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência, nobre deputado Afonso Florencio. Nós, ainda hoje, num grande acordo produzido no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, vamos trazer aqui o ministro Mantega para, a convite da comissão, esclarecer os senhores deputados, as senhoras deputadas, a sociedade brasileira sobre essa questão. Os arautos do mercado, aqueles que acreditam que meia dúzia de linhas em torno de um símbolo como a Standard & Poor's, que fracassou redondamente na análise da crise de 2008, levou inclusive o mundo com suas falsas previsões a impasses econômicos pelos quais nós estamos pagando até hoje, influenciando negativamente a economia do Brasil, dos países emergentes, dos BRICS. Agora, né, uma vírgula, um menos no BB faz com que nós tenhamos toda essa celema. De modo que eu convido os senhores deputados, senhoras deputadas, para que no prazo de 20 dias acompanhem o debate com o ministro Mantega, para que nós possamos retirar esse bode da sala e tratar dos problemas reais da economia brasileira. Concedendo a parte ao nobre deputado Fernando Ferro. Deputado Renato Simões, Vossa Excelência permite que nós possamos debater um tema que é necessário fazer a discussão, mas está muito contaminado por uma ansiedade eleitoral de alguns setores. Esse ataque à Petrobras é algo que nos impressiona. Primeiro porque faz parte, parece, de uma articulação de um ataque especulativo, que não tem conseguido os objetivos. Mas veja, se o Brasil, a última vez que fez uma refinaria de petróleo foi em 1980. Nós desaprendemos a fazer refinaria. Começamos a retomar agora, no Nordeste, uma refinaria, e aquela história, quando você desmobiliza um conjunto de técnicos, de competências para fazer uma refinaria, você vai pagar a chamada curva do aprendizado que nós já estamos pagando. E atrasou obras, inclusive, por conta disso, porque nós relaxamos nisso. A Petrobras, no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, só tinha 38% das ações na mão do Estado. Hoje, são 56% que foi recuperado como uma empresa mista, mas com a hegemonia do capital do Estado brasileiro. Isso é importante, que é uma empresa estratégica na área de energia. E por mais, finalizando aqui, que eles dizem que a Petrobras está numa crise brutal. O preço de mercado da Petrobras no período tucano era algo de menos de 40 bilhões de dólares. Hoje está na faixa dos 140 bilhões. Então, e vai oscilar, vai subir. Produzindo 403 mil barris, só no pré-sal, que eles diziam até pouco tempo atrás que era uma fantasia. Exatamente. Não tenho dúvida que isso é um período, é uma fase perfeitamente superável para uma empresa do porte, da competência e da capacidade da Petrobras. Parabéns pelo pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência, que me permite, inclusive, ilustrar com alguns dados essa comparação entre os resultados que nós obtínhamos com a Petrobras durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e os resultados que a Petrobras pode ostentar hoje. Eu acredito, nobre deputado, que essa motivação eleitoral tem uma razão evidente. A Petrobras, nas duas últimas eleições, esteve no centro do debate político. Não tem dúvida que José Serra e Geraldo Alckmin não conseguiram explicar ao povo brasileiro como podiam defender a economia nacional, tendo um passivo de ataque a esse que é um dos maiores patrimônios simbólicos e econômicos políticos do povo brasileiro. Veja, nobre deputado Fernando Ferro, em 2002, a Petrobras valia em torno de 30 bilhões de reais. Tinha uma receita de 69,2 bilhões de reais. Um lucro líquido de apenas 8,1 bilhão de reais. E os investimentos da Petrobras
não passavam de 18,9 bilhões de reais. Esse é o cenário que os tucanos deveriam explicar. Os tucanos que permitiram a tentativa de privatização da Petrobras, de mudar o seu nome e a sua razão social, que produziram denúncias de corrupção à tona ao longo dos 8 anos do governo que nos antecedeu, que permitiu o sucateamento, a estagnação, que permitiu o afundamento da P36. Esses são os verdadeiros marcos do modo tucano de governar a Petrobras. No entanto, nobre deputado, agora, 10 anos depois, a Petrobras tem um valor de mercado de mais de 260 bilhões de reais. Sua receita subiu dos 69, quase 70 bilhões de 2002 para 281,3 bilhões de reais. O seu lucro líquido quase triplicou, saltando agora para 21,1 bilhões de reais. E os investimentos foram multiplicados por 6. Hoje os investimentos previstos da Petrobras são de 84,1 bilhão de reais. Então é evidente que há necessidade de se encontrar um mote eleitoral e midiático para colocar, ao mesmo tempo, o governo Dilma Rousseff na corda do ringue político das eleições e a Petrobras fora do grande jogo internacional das ações que hoje movimentam as empresas petroleiras no mundo inteiro. Esses dois grandes objetivos é que precisavam ser investigados, não por uma CPI da Petrobras, mas pela consciência nacional. A quem interessa hoje degradar a imagem pública da Petrobras? A quem interessa hoje deixar com que esse espaço, que ao longo desses anos foi preenchido com muito trabalho, com muito investimento, com muito senso de responsabilidade e com muita visão de um projeto nacional, para apenas suprir os interesses do mercado e da oposição. Concedo uma parte ao nosso deputado José Geraldo, com muito prazer. Deputado Reinaldo Simões, o que me admira é a capacidade que esse povo tem de tentar transmitir ao povo brasileiro esse descrédito a um governo que está fazendo as coisas acontecer em todos os municípios desse país, lá no interior da Amazônia. Vossa Excelência chega em uma cidade dessas com 30, 40 mil habitantes no Pará, um prefeito, um município que durante 100 anos não recebeu uma quadra de esporte coberta, hoje tem 7, 8 quadras de esporte coberta através do Ministério da Educação. Então eu poderia falar de creches e etc, etc. Mas eles têm uma capacidade de tentar mentir para o povo. Aqui do outro lado, no Senado, tem um senador chamado Mário Couto, do estado do Pará. Ele vai para a tribuna todos os dias, e agora eu passei lá perto do Senado, ele estava falando sobre o Marajó, e um município que não tem um aparelho ultrassom, e ele querendo colocar isso na conta do governo federal. Um estado que o governador está recebendo de taxa minerária que negociou com a Vale do Rio Doce, 300 milhões ano, deputado, 300 milhões, e o governador não é capaz de arrumar dinheiro para ajudar os municípios a cuidar da saúde pública. E esta taxa minerária em função do que o governo Lula-Dilma fez com que os nossos minérios pudessem ser pesquisados, né? E o Pará ganha muito com isso. Então nós precisamos ficar muito atentos, e Vossa Excelência está de parabéns por vir a esta tribuna com todos esses dados, porque tenho certeza que tem muitos brasileiros e brasileiras ouvindo a Vossa Excelência a desmentir essa agência que com certeza vai estar do lado de lá contra nós nessas eleições. Agradeço a parte de Vossa Excelência, nobre deputado Zé Geraldo. E é evidente que enquanto o povo do Pará não discute a longínqua Passadina, que a maioria do povo brasileiro não sabe, infelizmente, situar no mapa, esses problemas reais, essas conquistas reais dos nossos governos, essas ações concretas que mudam a vida do povo, ficam num segundo plano. Essa é a vontade da oposição.
Mas justamente por isso é importante enfrentar essa discussão sobre a questão de Pasadena. Porque nós estamos hoje com uma tentativa nítida da oposição política e da mídia, que capitaneia os esforços da oposição junto à opinião pública, em dissociar o que foi o governo Lula do que é o governo Dilma. Como se fosse possível, diante do olhar da população, deixar de reconhecer uma unidade temática e política nas transformações sociais e nos problemas que ainda temos no nosso país e no nosso governo. Por isso, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu total apoio, a minha total confiança, a minha mais absoluta confiança na pessoa do professor Gabrielli, ex-presidente da Petrobras durante o governo do presidente Lula, e que vem se destacando nesse momento como uma das vozes lúcidas a esclarecer a opinião pública com os dados que são muito distantes daqueles que a oposição esgrime neste plenário e nas comissões. Aliás, no próximo dia 15, já está marcada a vinda da presidenta da Petrobras, a nossa companheira Graça Foster, que irá esclarecer todas as questões relacionadas à Petrobras. E muito importante que nós não caiamos nessa polêmica sobre o que fez a gestão anterior, o que faz a atual gestão, como se houvesse incompatibilidade do plano estratégico da Petrobras. O plano estratégico da Petrobras foi desenvolvido sob determinadas situações de temperatura e pressão. Nessa situação, nada mais justificável do que o investimento feito na compra da refinaria de Pasadena. Eu gostaria de trazer aqui alguns elementos nos fornecidos pelo próprio professor Sérgio Gabrielli. Ele diz: nós compramos a refinaria, os primeiros 50% da refinaria, por 190 milhões de dólares, por 50 mil barris dia de capacidade de refino, portanto, pagamos 3.800 dólares por barril destilado dia. A média das operações naquele ano de 2006 foi de 9.478 dólares. Portanto, a refinaria de Pasadena foi comprada, em termos de destilação, abaixo da média do preço na compra das refinarias do ano de 2006. Isso levou a uma confusão entre o valor pago pela refinaria e o valor pago pelos estoques que acompanharam essa refinaria. Na verdade, o que se está confundindo é que, além disso, a Petrobras também adquiriu estoques de petróleo e derivados que foram processados e vendidos. Isso elevou dos 190 milhões para 360 milhões os 50% iniciais do negócio. Os 50% finais são fruto de um processo de negociação no âmbito judicial e de decisão arbitral da Justiça, quando foram adquiridos esses outros 50% da Pasadena por 296 milhões de dólares. Portanto, 296 milhões, mais os 190 milhões dos primeiros 50%, são 486 milhões de dólares, por 100 mil barris de capacidade de processamento. Veja, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos falando aqui de um negócio em que a média de aquisições em 2006, que foi de 9.478 dólares por barril em capacidade de refino, no caso da Pasadena, mesmo com os últimos 50% no valor mais elevado, foram de 4.860 dólares. O que, evidentemente, não se pode desconsiderar é o que aconteceu no mercado de petróleo de 2006 para frente. Do ponto de vista mundial, não só ainda antes da grande crise capitalista de 2008, os anos de 2005, 2006 e principalmente 2007 foram anos de intensa instabilidade no mercado internacional do petróleo, o que produziu uma queda do valor do refinado e uma valorização do valor do bruto. Isso fez com que, não apenas no caso da Pasadena, mas do conjunto dos outros negócios referentes a refinarias no plano internacional, houvesse
uma grande modificação. E 2008, sobre o qual falávamos ainda há pouco, é um ano em que o mundo viveu uma das maiores crises do seu capitalismo. Nós ainda estamos vivendo as consequências dessa enorme crise financeira que atingiu os principais centros político-econômicos do imperialismo, do capitalismo mundial. E essas repercussões também contribuíram para alterações significativas do mercado de petróleo. Quero chamar a atenção também para uma novidade importante que aconteceu aqui no Brasil e que evidentemente muda as opções estratégicas da Petrobras que não eram conhecidas naquele longínquo ano de 2006. Porque a descoberta do pré-sal, a maior descoberta do século XXI de uma empresa petroleira do mundo, fruto da nossa tecnologia, fruto da nossa empresa pública, fruto do esforço da nossa ciência, tecnologia e inovação, é o grande marco de uma revolução no planejamento da operação e do refino do petróleo. Como bem disse há pouco, nós, deputado Fernando Ferro, estamos aí na iminência da concretização da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e teremos, portanto, excelentes condições de, no momento oportuno, fazer os negócios necessários que envolvam a passadina e o refino do petróleo do pré-sal. Quero apenas, nesse encerramento, senhor presidente, dizer que essa histeria contra a Petrobras não tem nenhum respaldo nos dados de 2013 e de 2014. Quero registrar, por exemplo, alguns dados aqui já trazidos também ao debate pelo deputado Fernando Ferro, mas que é importante nós reconhecermos, não é? Porque esses números são o contrário desse Brasil que não deu certo, dessa Petrobras que está à beira da falência, que é apresentada nesse plenário pela oposição e repercutida nos grandes meios de comunicação de massa. Nós estamos fechando 2013 com a Petrobras tendo sido a maior petroleira que investiu no ano passado, no mundo, 40 bilhões de dólares ano, o dobro da média mundial do setor. Nós estamos falando de uma empresa que já produz hoje 405 mil barris dia no campo do pré-sal e que em 4 anos estará retirando somente da bacia de Campos 1 milhão de barris dia. Até 2017, portanto, numa perspectiva de médio e de longo prazo, a Petrobras vai investir 237 bilhões de reais. 62% disso em exploração e em produção. Em 2020, nós teremos, então, 2.100.000 barris dia de petróleo, praticamente dobrando a atual produção brasileira. E esses são indicadores de uma empresa à beira da falência? Esses são indicadores de uma empresa que precisa ser puxada nas ruas pelos cabelos para execração pública? A que interesses econômicos estão vinculados os ataques que a Petrobras hoje sofre? Não são apenas interesses eleitoreiros. Há também interesses do mercado internacional e do sistema financeiro em fragilizar a nossa economia e fragilizar o nosso principal ativo. Por isso é que nós nos associamos àqueles que podem sim questionar a Petrobras, podem sim criticar a presidenta Dilma, podem sim apresentar alternativas, mas dentro do campo daqueles que sempre defenderam a Petrobras, dentro do campo daqueles que sempre defenderam um projeto nacional de desenvolvimento em que a Petrobras seja um dos seus fatores fundamentais. E entre eles, com certeza, se encontra o movimento sindical. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar a Vossa Excelência, ao final desse pronunciamento, seja também transcrita a nota pública da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que fala, tem como lema, não deixaremos sangrar a Petrobras. Esse é o nosso compromisso. Não vamos deixar sangrar a Petrobras. Não vamos deixar o Brasil sangrar. Não vamos nos curvar a esse terrorismo econômico da oposição.
E não vamos deixar que se consolide uma imagem falsa e negativa da nossa principal empresa. Muito obrigado, senhor presidente.